A gente está na loja da Terra-média, né? A Terra-média é uma expansão da Devir. A loja nasceu por acaso, né? Foi um acidente. A gente precisou de um local de emergência para alguns leitores e aí isso acabou virando a loja. Mas, então aqui é a Terra-média. Bom, a ideia da Devir não era ser uma editora, né? A gente começou importando história em quadrinho. Naquela época até existia revista importada, né? Mas era basicamente La Selva e Siciliano eram os únicos importadores. Como eles não conseguiam regularidade na importação, a gente teve a ideia de vamos fazer um negócio aqui para atender a nossa vontade de ler história em quadrinho. Quando a gente publicou o primeiro, que foi o GURPS em 91, né, a gente não sabia direito o que estava fazendo. Né? E a gente, assim, é claro que a Devir era pequena e assim, publicar um livro daqueles era uma aventura para a gente. Né? A gente não tinha capacidade de fazer um esforço de divulgação. Né? Nem internet não existia, né? Mal e mal existia fax. Então, a coisa foi nas escolas, né? As escolas foram o ponto. Talvez não tivesse nenhuma atividade de aventura, de fantasia, estava meio que maduro naquele momento. Então a garotada se apaixonou pelo RPG e aí um ensinando o outro. Né? Em 2, 3 anos, o RPG se tornou o produto mais importante da empresa. Mas o trabalho que ele fez foram os próprios jogadores. A loja começou como uma banca aqui próxima, era uma banca de revistas especializada em quadrinhos, em encomendas de quadrinhos, e foi crescendo muito, porque era a maior nesse tipo, apesar de ser só uma banca. Todo mundo que buscava quadrinhos, qualquer tipo coisa de quadrinhos, buscava a Comics. E a loja aqui já está fazendo, se eu não me engano, são 17 anos de loja, eu frequento há 10 pelo menos. E a loja só vem crescendo. Eu acredito que em breve a gente vai ter que abrir filial, que aqui não está mais dando. A ideia da loja é a gente manter um acervo tanto de coisas novas quanto de antigas, acervos bem grandes, para o máximo número de pessoas conseguir acompanhar o máximo número de títulos. A gente tem títulos de tudo, todos quanto é tipo, de todos os heróis independentes, mangá, muita coisa mesmo. Porque normalmente o pessoal que está disposto a gastar tanto dinheiro com quadrinho leva isso muito a sério. Não é só uma diversão para ele. É uma questão quase como um troféu aquele quadrinho, sabe? Mas atualmente, com esse boom do cinema, esse boom de séries de TV, alcançou umas pessoas que nunca tinham alcançado antes. Porque esses filmes de super-heróis, essas séries de super-herói, estão se tornando muito importantes, estão se tornando muito relevantes para as pessoas. Então os quadrinhos estão seguindo essa tendência, porque os quadrinhos é de onde originou isso. Está se tornando uma coisa muito frequente, não é mais um nicho, o pessoal geek que ficava de canto. Está se tornando uma coisa principal. Você vê cada vez mais gente curtindo isso, indo atrás disso. É uma paixão já geral, não é mais algo de nicho.
loja em si, ela Concept Store, você tem uma exposição diferente da peça, então você vem aqui como uma galeria de arte, você tem a única diferença é que você pode comprar as peças, tá? O que eu tenho certeza é que vira meio ponto turístico mesmo, isso aí a galera vem pra ver a loja, isso na parte do público, isso com certeza a gente é milionário. A parte de concepção da peça e dos protótipos, as primeiras peças, sim, a gente faz aqui em São Paulo, mas a fabricação em si é na China. A gente tem uma fábrica nossa lá, lógico, a mão de obra, mas o que mais pesa mesmo é o maquinário. A gente não consegue impressão com a qualidade da peça, né, em qualquer outro lugar, e todo mundo acaba usando isso. Desde trabalhar o esboço com as referências, esperar ter referências também o suficiente para você conseguir fazer uma peça legal e tal, até a parte de estudo de produção, quando começar a sair os primeiros protótipos, em média um ano e meio. Eu sou colecionador aí desde 2006. Tenho um outro sócio que é colecionador aí há mais de uma década também. E pelo fato da gente colecionar, querer os produtos que a gente via lá fora e tudo mais, não conseguia aqui dentro, a gente decidiu montar uma loja focada para o colecionável, para justamente atender esse nicho de mercado. A gente tem uma grande dificuldade, vejo eu, em relação a preço final de produto. A gente tem aí a maioria dos produtos sendo produzidos fora do Brasil, a gente está numa situação econômica que não é tão favorável, a gente tem um câmbio um pouquinho alto, a gente tem uma carga tributária de imposto em relação a colecionáveis. A situação é um pouquinho difícil pelo fato do preço mesmo, valor de produto, e isso dificulta um pouquinho mais o crescimento do mercado. Embora a gente vê que o mercado tem potencial, tem como crescer, mas ainda existe essa barreira que precisa ser quebrada aí. No meu entendimento, colecionismo abre aspas, você adquirir bens, produtos que te façam feliz, que representem o que você gosta e que seja saudável aí pro teu ambiente e tudo mais. Eu prefiro não fazer conta do valor da minha coleção. Eu sei que eu tenho peças legais. O que eu tenho na minha coleção hoje, praticamente 95% são produtos que eu não vou me desfazer, não quero me desfazer. Então eu não vejo minha coleção pelo lado do valor agregado dela. Eu vejo minha coleção pelo que eu gosto, por me fazer bem. Eu me considero geek, me considero nerd, eu tô envolvido no meio, eu gosto disso, então não tem como negar. O mercado ele tem diversos players, né, diversos participantes, seja a empresa que está editando o jogo, localizando, seja as lojas que estão começando a vender os jogos, o próprio público que vai aparecendo, canais de comunicação, então sejam blogs, sejam
reviews pelo YouTube. E acho que todos esses grupos, eles tendem a crescer meio que juntos, né? Os jogos chegaram no Brasil e se tornaram disponíveis. Então, a gente vê, conforme vão surgindo novos canais ou novos pontos de venda, isso é só um reflexo que o mercado está crescendo. E por não ter esse estágio já antes, a gente tem certeza que tem muito para crescer ainda, né? Porque se a gente já tivesse uma cadeia de lojas de distribuição, onde você já pudesse chegar aos seus consumidores, e aí simplesmente houvesse um crescimento de vendas, com isso já estabilizado, você conseguiria fazer uma projeção, né, de uma curva de até quando venderia. Mas como ainda tem muita loja para surgir, muito ponto de venda, muito ponto de colocar o jogo na mesa, explicar para o cliente, né, muitos canais de comunicação, ainda precisa chegar em muitas pessoas, acho que ainda tem um bom caminho aí, não só no caso da Galápagos, trazendo jogos, mas de todos os outros players. Então acho que ainda vão surgir, tem lacunas a serem ocupadas aí em todas as áreas. O mercado de entretenimento hoje, o que tem mais faturamento no mundo é games. Mais que cinema, mais que música, mais que tudo. E quando você faz um filme, você faz um jogo. Quando você faz um jogo, talvez ele vire filme. Hoje, a molecada fala, eu quero fazer jogo. É viável. É mais viável do que jogar futebol. É mais viável do que ser músico. É muito mais viável, porque é uma indústria que tem jornalista, tem marketing, tem administrador de empresa, tem contador. Se a gente entender que o mercado não é só a produção de fazer o game, e é isso que a gente está buscando na Axis agora com o curso de games mesmo, trazer também não só a parte de produção de arte que a gente dá aula, mas dentro da sala de aula trazer o mercado, trazer para a sala de aula e falar assim, não, tem a Microsoft, tem vaga de marketing, porque às vezes o aluno nosso, ele quer mudar de carreira, ele é do marketing. Fala pro cara, mas tem uma vaga de marketing na Riot, tem uma vaga de marketing na Blizzard, tem uma vaga de marketing na Microsoft. Aí o cara fala, meu, maravilha. Bom, o brasileiro é muito apaixonado, nós somos em 200 milhões de pessoas, é um mercado consumidor, então a gente tem um pouco do reflexo do mercado americano em relação a tendências. E o mercado de games, ele sempre foi um mercado grande no Brasil, ele só não foi oficializado. Em Xbox a gente conseguiu, dentro de alguns anos, a gente conseguiu ser o terceiro país em termos de Microsoft só. Apesar da Microsoft ela ter sido a mais nova a lançar o videogame comparado com o Nintendo e Sony, ela foi a primeira no Brasil a levantar a bandeira e falar, meu, precisamos fazer alguma coisa para retomar esse mercado. Porque se você olhar a PlayStation 2, na época em 2005, 2006, era sinônimo de categoria, então a videogame e PlayStation era a mesma coisa. Tinha uma atitude como empresa extremamente corajosa e audaciosa de lançar um produto novo, com a marca talvez menos significativa para os gamers, por R$3.000, considerando todas as taxas de imposto, que até hoje permanecem para produtos importados. Porque game sempre foi visto como uma coisa talvez não bem de entretenimento, como o computador, que tem outros tipos de taxa de importação e tudo mais. Era mais barato você importar um caça-níquel do que importar um videogame, isso é fato. Eu fui crítica de videogame por muitos anos, assim.
Meu trabalho era exatamente pegar o jogo e analisar. Obviamente eu não olho para isso com olhos de fã. A partir do momento que você trabalha com aquilo que você ama, você sabe muito mais sobre todas as etapas de fazer aquilo. Então ele perde um pouquinho da aura. Mas já diria o Walter Benjamin, essa perda da aura não precisa ser algo necessariamente ruim, entende? Porque você pode se tornar ativo, então você pode participar das coisas que antes você era somente fã. Então você perde essa coisa de que incrível, isso magicamente aconteceu. Não, mas você se torna um ser atuante na cultura que você ama. Então pra mim é uma troca que vale a pena, sabe? O mercado de videogame, se você é artista, tanto de cenário ou de personagem, existem vários fóruns onde você pode postar o seu trabalho. Roteirista, programador é muito difícil, porque no Brasil, um programador geralmente começa como generalista. Então você tem que saber tudo. E lá fora não existe quase isso. Existe o programador que sabe aplicar a textura e vai ver como a luz vai refletir na textura. Existe o programador, sabe? E no meu caso, que é roteiro, eu acho que é muito novo mesmo, você contratar gente de roteiro de qualquer forma, assim, lá fora ou aqui. A gente já tem várias empresas que mostram como isso dá resultados, mas eu ainda acho que na minha área específica vai demorar um pouquinho.